Olá, amigos, boa tarde. Bem-vindos a mais um domingo para falarmos do nosso livro da orientação da criança. Espero que estejam todos bem e que estejam felizes neste dia, que um dia bem de sol, mas cuidado, vamos para uma nova fase de desconfinamento, temos que ter um certo cuidado também, sempre de máscara. E não abusem, tá bem? Para que nós consigamos desconfinar aos poucos, mas bem, e sempre com a presença de Deus. Vamos então falar mais de um capítulo novo da orientação da criança, que é a necessidade de preparo. O preparo da mãe é extremamente negligenciado. A primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos desta acha-se em grande parte sua educação, durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. A mãe oferece-se em primeiro lugar a oportunidade de modelar o caráter para o bem ou para o mal. Ela deve compreender o valor desta sua oportunidade e, acima de qualquer outro professor, cumpre que esteja habilitada a dela fazer uso de modo a obter os melhores resultados. Não obstante, não há outrem para cujo preparo tão pouca atenção se dê. Aquela cuja influência na educação é poderosíssima e de tão vasto alcance é quem recebe o menor esforço sistemático em seu auxílio. Eu hoje peço desculpa, mas eu estou um bocadinho mal da garganta. É urgente um preparo cuidadoso e profundo. Aquelas a quem é confiado o cuidado das criancinhas são muitas vezes ignorantes em relação às necessidades físicas destas. Pouco sabem das leis de saúde ou dos princípios do desenvolvimento. Tampouco estão melhor aparelhadas para cuidar do crescimento mental e espiritual das crianças. Podem ser habilitados para dirigir negócios ou brilhar na sociedade. Podem ter adquirido louváveis conhecimentos na literatura e ciências, mas do ensino de uma criança pouco conhecimento possuem. Sobre os pais, bem como as mães, recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto como do ensino posterior. E a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem familiarizar-se com as leis do desenvolvimento físico, com a fisiologia e higiene, no que dizem respeito às influências pré-natais, com as leis hereditariamente, sanidade, vestuário, exercício e tratamento de moléstias. Devem também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Jamais a educação cumprirá tudo aquilo que pode e deve, antes que a importância da obra dos pais seja completamente reconhecida e recebam eles o preparo para as suas sagradas responsabilidades. Os pais devem estudar as leis da natureza. Cumpre-lhes familiarizar-se com o organismo humano. Devem conhecer as funções dos vários órgãos, suas relações e dependências mútuas. Devem estudar a relação entre as faculdades mentais e físicas e as condições exigidas para a ação saudável de cada uma delas. Assumir as responsabilidades de paternidade sem esse preparo é um pecado. Se calhar isto é falar muito, falar e depois não se diz nada conciso, mas diz aqui é que nós devemos saber um pouco de tudo, ou seja, nós é que devemos ser os médicos dos nossos filhos, para que tenhamos, desde o momento em que ele está na nossa barriga, até o momento em que sai, nós devemos estudar tudo de acordo com a lei de Deus, para sabermos como é que havemos de educar a criança em todos os aspectos. Por vezes há pais que, quando as crianças nascem, sentem-se incomodados. Como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou fazer aquilo? Mas eu vi por mim. Quando nós somos pais, neste caso, quando eu fui mãe, eu sentia-me super preocupada, não sabia como é que ia cuidar dele, como é que ia estar com ele. E depois aquilo foi fluindo. Porquê que foi fluindo? Porque Deus dá-nos a capacidade de sermos pais. E aquilo é engraçado, porque é naturalmente o carinho, a proteção que a própria mãe dá à criança. Parece que
que nós temos, um estudo guardado no nosso cérebro em que quando eles nascem, nós parece que vamos habilitados para fazer tudo. Talvez uns melhor, outros pior. Por isso é que temos que pedir sempre auxílio de Deus em oração e estudar livros também adequados para que saibamos cuidar de cada um. Quem é o idóneo? Bem podem os pais inquirir: quem é o idóneo para estas coisas? Só Deus é idóneo, e se eles o deixarem fora de cogitação, não buscando seu auxílio e conselho verdadeiramente sem esperança, será a sua tarefa. Mas, pela oração, estudo da Bíblia e sincero zelo de sua parte, poderão nobremente ter êxito nesse importante dever e ser recompensados centuplicadamente por todo o seu tempo e cuidado. Aberta está a fonte da sabedoria, da qual podem extrair todo o conhecimento necessário nesse sentido. Às vezes o coração pode estar prestes a desfalecer, mas um sentimento vivo dos perigos que ameaçam a felicidade presente e futura dos seus queridos devem levar os pais cristãos a buscar com maior fervor auxílio da fonte da força e da sabedoria. Deve torná-los mais circunspectos, mais dedicados, mais calmos, no entanto firmes enquanto vigiam por esses seres com quem devem prestar contas. Deixem-me só vos falar, quem conhece o Afonso sabe que ele é um menino de traquinas, mas ele na escola e no ATL é extremamente calmo e muito bem educado. Desde que veio a pandemia, o Afonso tem tido atitudes muito surreais e eu tenho passado grandes dilemas aqui com ele. Sempre que entramos no dia de sábado, é um dia que é o dia que eu gostava de ter mais paz, é o dia que eu menos tenho. Porque ele faz questão de fazer situações em que a gente diz como é que é possível. E todas as vezes que eu converso com ele e tudo. Eu ontem estava a passar um momento mais difícil, porque como estava no acampamento, tinha que dar importância a mim e importância a ele, para o poder ajudar e isso tudo. Mas também houve um momento em que eu senti que ia desfalecer. E o que é que eu fiz? Eu pedi a Deus que me orientasse, que me ajudasse, que me desse calma e que o Afonso acalmasse para que eu conseguisse fazer as tarefas que tinha para fazer no acampamento e que ele pudesse também estar na parte dele. A verdade é que naquele momento tudo acalmou. Mesmo que seja momentâneo, seja momentos, acalmou. E o que acalmou fez com que eu agradecesse a Deus naquele momento. Porque talvez, por vezes, não seja só a criança que está a demonstrar os seus nervos e o seu stress. Por vezes pode ser o stress do pai que está a influenciar a criança. E eu acalmei, o Afonso acalmou. Por isso é que eu digo, a presença de Deus é muito importante. Nós temos que pedir sempre conselhos a Deus. E se há pais que dizem que por vezes não conseguem receber esses conselhos de Deus, vão à Bíblia. Vejam. Estudem. Deus tem as promessas lá. Deus tem tudo escrito lá sobre as crianças, de como é que devemos educar, de como é que devemos ensinar. Sempre na presença do Senhor. Se vocês sentem que estão sem forças, sem vitalidade, orem a Deus. Peçam a direção. Peçam discernimento, sabedoria, inteligência para lidar com os seus filhos. E vão ver que existem milagres. Vários milagres, de várias formas. Comigo tem acontecido isso. Por isso eu estou a falar na primeira pessoa. Vamos então lá ler aqui mais um bocadinho. A educação da criança exige conhecimento da vontade de Deus. Os pais não terão desculpas se deixarem de obter uma compreensão clara da vontade de Deus para poderem obedecer às leis do seu reino. Só assim poderão guiar os filhos para o céu. Meus irmãos e irmãs, é vosso dever compreender as reivindicações de Deus. Como podereis educar os filhos nas coisas de Deus, a não ser que vós mesmos saibais primeiro o que é certo ou errado? A não ser que reconheçais que a obediência significa vida eterna e a desobediência morte eterna. Devemos tornar a obra da nossa vida
devemos tornar a obra da nossa vida compreender a vontade de Deus. Somente ao assim fazermos, poderemos educar corretamente os nossos filhos. Amém, por isto que diz aqui. O manual de Deus com plenas instruções. Não poderão os pais cumprir devidamente sua responsabilidade, a menos que tomem a palavra de Deus como a regra da sua vida? A menos que reconheçam que de tal maneira devem educar e moldar o caráter de cada querido tesouro humano, que este possa, afinal, lançar mão da vida eterna? A Bíblia, volume rico em instrução, deve ser o seu compêndio. Se educarem os filhos de acordo com os seus preceitos, não somente lhes colocarão os jovens pés no caminho certo, mas se educarão eles mesmos em seus mais santos deveres. A obra dos pais é importante e solene. Grandes são os deveres que pesam sobre eles, mas se cuidadosamente estudarem a palavra de Deus, nela encontrarão plena instrução e muitas promessas preciosas para eles sobre a condição de realização em sua obra fielmente e bem. Aqui está a prova daquilo que eu estava a falar. Aqui os livros de Ellen White dizem claramente aquilo que eu... E engraçado que as coisas que Deus me diz para dizer, eu nem sequer tinha lido isto. Por isso está tudo de acordo com aquilo que Deus quer que eu vos transmita. Vamos ficar por aqui, meus amigos. Espero que tenham gostado deste pequeno princípio do novo capítulo. Vamos continuar no próximo domingo, mas agora vamos então mostrar 2 versículos da Bíblia, falar sobre as crianças, que é sempre bom, para que nós justifiquemos. Deus diz-nos sempre que ao falarmos sobre Deus, temos que testificar na Bíblia. Então eu vou testificar aquilo que temos falado. Então o primeiro eu quero que vocês vejam em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículos 6 e 7. Diz: guardem sempre no coração as leis que eu lhes estou dando hoje, e não deixem de ensiná-las aos seus filhos. Repitam essas leis em casa e fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Amém por isso. E agora vamos a Salmos 127, capítulo 127, versículo 3, 4 e 5, e diz: os filhos são um presente do Senhor. Eles são uma verdadeira bênção. Os filhos que o homem tem na sua mocidade são como flechas nas mãos de um soldado. Feliz o homem que tem muitas dessas flechas. Ele não será derrotado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém. Os filhos são bênçãos de Deus. Todos eles. Talvez fiquemos a pensar que certas pessoas, se calhar, não merecem ter filhos por isto ou por aquilo. Mas todo o filho é uma bênção de Deus. Depois vem da forma como os pais educam e ensinam os seus filhos. Deus quer que nós eduquemos e ensinemos os nossos filhos, porque o filho, antes de ser nosso, é de Deus. Eduquemos como Deus nos educa a nós. Nós precisamos de vir à Bíblia para termos os ensinos corretos para ensinar o nosso filho. É difícil, eu acredito e sei, mas aos poucos, com confiança em Deus e oração, é possível. Por isso, meus amigos, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado. Eu gostei muito, porque estou a adorar ler este livro também com vocês. E é sempre bom nós lermos livros que Deus nos deixa, as regras e a forma como nós devemos conduzir a nossa vida e a vida dos nossos filhos. Por isso mesmo ficamos por aqui. Tenham um resto bom domingo e uma semana cheia de trabalho e com muitas ricas bênçãos de Deus. Amém.